Bom dia! Bem-vindo ao Saúde Você, segunda-feira, 11 horas da manhã. E hoje nós vamos começar a semana falando de um tema muito importante. Eu gosto de falar de temas que possam transformar a vida das pessoas logo no começo da semana. Porque é a mudança de comportamento que traz melhor qualidade de vida e melhor relacionamento e convivência. Hoje eu convidei uma especialista em psiquiatria. Gente, a internet está algo muito sério. E eu sempre estou compartilhando nos meus stories, no Instagram, falando sobre a importância do que você comenta, do que você publica, de como as pessoas se comportam na internet. Então, devido aos últimos acontecimentos, eu convidei a doutora Elisa Padovan, que é médica, psiquiatra e psicanalista, para falar um pouco sobre a influência da internet na vida das pessoas e saúde mental. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda, e você? Tudo ótimo, seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Doutora, nós vamos falar de um tema que é cotidiano, né? Ninguém Sim. vive mais sem internet, sem rede social. Mas como psiquiatra e psicanalista, eu tenho muita coisa para falar aqui, mas eu imagino que isso esteja afetando a saúde mental das pessoas e muito, né? Com certeza, Duda. Eu diria assim que a internet ela mudou a vida das pessoas, né? Então, do ponto de vista da psicanálise, quando a gente fala antes da internet, a gente tinha uma sociedade que se relacionava muito no sentido vertical. O que isso quer dizer? A gente seguia padrões. Então, o pai, o chefe, o padre, o professor eram aquelas pessoas que eram referências para nós e a gente não tinha muitas opções de escolha. E aí, depois que vem a internet, a gente começa a poder se comunicar, né? A gente sabe muito o que acontece do outro lado do mundo, o que acontece com as outras culturas, e aí a gente começa a se relacionar de maneira horizontal e em rede, ou seja, a gente começa a poder ter escolha e a poder criar as nossas próprias soluções e saídas. Então, isso é muito importante, né? Como você vê, por exemplo, as vantagens da internet, até que ponto ela pode trazer vantagens e as relações sociais? Sim. Como que ela pode ser favorável e não destrutiva? Sim. Então, as vantagens são muitas, né? Então, a gente tem acesso à informação, a gente consegue se comunicar, né? Com um clique você está sabendo o que está acontecendo por aí, só que, ao mesmo tempo, isso pode, de uma certa maneira, te intoxicar, né? Então, a gente precisa ter um filtro sobre o que está entrando ali no nosso celular, no nosso tablet, no nosso telefone. A gente está cercado de internet o tempo inteiro, né? Então, a gente tem que ter um balanço aí entre o que está entrando e saber aproveitar isso a nosso favor, essas informações, e também não se mover muito em função disso. É difícil, né? Toda hora olhando no celular, toda hora olhando para ver se tem alguma mensagem chegando. Então, assim, muitos pacientes me procuram já numa fase de adoecimento, né? Já não sabendo muito bem como lidar com o impacto que isso provoca sobre eles. Eu quero chamar a atenção das pessoas aqui. Eu falo muito no Instagram, nos meus stories, né? Eu falo muito sobre a influência positiva e negativa que você pode ter sobre a vida das pessoas, né, Sim, doutora? sim. E aí, você percebe que hoje na internet é assim. Agora inventaram cancelamento. Sim. Então, assim, não concordei com a postura de tal pessoa. Vamos todo mundo massacrar aquela pessoa. E aí as pessoas estão passando do ponto do que é aceitável, do que é respeitoso para com o outro. Sim. Então, eu vejo hoje a internet de uma forma, bom, né? Quando, por exemplo, profissionalmente eu uso demais. Sim, Eu dependo, inclusive, da internet. Mas se eu vou para o meu lado social, para a minha vida, ali, meu cotidiano, me preocupa muitas vezes aquilo que você posta ou aquilo que você comenta, porque isso tem adoecido pessoas. Vou dar um exemplo. As pessoas estão comparando muito que a vida do outro da internet é sempre melhor que a dela. As pessoas estão se baseando em histórias que não são reais. A gente sabe que na internet, e eu sou do meio artístico, posso dizer isso, que ela vende um conceito de gente feliz, de vida próspera, de tudo maravilhoso, de relacionamentos saudáveis, de amor próspero. Assim, é muita coisa boa. Aí uma pessoa real, dentro de casa, com os seus problemas, olha pra vida daquela pessoa e todo dia ela mostrando uma vida diferente da que ela vive, isso pode ser destrutivo para aquela pessoa que está assistindo? Com certeza, Duda. Inclusive, esses dias eu recebi no meu consultório uma paciente que veio exatamente com essa queixa, né? Então, ela segue várias mulheres que postam fotos que a gente sabe que não são fotos reais, né? E tá tudo bem também, cada um fazendo o seu trabalho e na sua área. Mas, por exemplo, ela tá sofrendo de uma comparação daquela coisa que ela acha que existe, então ela acredita em tudo que ela vê ali naquela rede social, ela se compara com isso e ela não vai atingir o ideal de uma foto, por
por exemplo, com Photoshop, com uma imagem, com uma iluminação, com uma maquiagem. E aí ela começa a ter um transtorno de imagem, né? Onde ela não consegue reconhecer. E é uma menina linda, não tem problema nenhum com ela. Né? E ela tá adoecendo. Aí ela posta uma foto e ela conta quantas curtidas teve. Então, se teve mais curtidas, ela se baseia que então tá legal. Então, você vê, projeta ela vive no em função outro. daquilo. Exatamente, isso pode adoecer uma pessoa. Não, e né? quando ela fica preocupada com a curtida, ela tá projetando a vida dela no que os outros pensam sobre ela. Muito perigoso, né? Isso é perigosíssimo. Exatamente. Eu não tô nem aí. Tem dia que eu posto com a cara toda sem maquiagem, daquele jeito mesmo. Tem dia que eu posto maquiada. Às vezes eu uso filtro, muitas vezes não uso filtro, porque eu faço stories até de madrugada, dando mamar pras crianças, com a olheira lá no pé. Gente, vida real existe. Agora, nem todo mundo quer mostrar as suas dores na internet. E aí, eu falo mais, tem muita celebridade que eu acho que tem que tomar muito cuidado, sabe? Eu ando vendo coisas, doutora, Sim. que enojam. Eu vou chamar de enojam a palavra, porque é realmente isso que dá. Muitas pessoas da mídia que tem peso, que tem milhões de seguidores, escrachando, falando o que pensa, não sei o que lá, mas isso não é positivo. Eu acho que a pessoa que sabe que tem uma influência sobre a opinião dela e que aquilo pode se converter em opinião dos outros, ela tem que ter a responsabilidade. Responsabilidade acima de tudo. Tem que ter o ato responsável de, na hora de você opinar, meter o dedão lá na cara de alguém, ou fazer parte das polêmicas, dos cancelamentos, porque tem artista que adora pegar carona nos cancelamentos do povo. Então tem que tomar cuidado quando você se posiciona, porque você pode estar sendo uma única pessoa que está motivando uma multidão a tomar atos não respeitosos, atos cruéis e que podem sim ferir a vida de alguém. E que você não sabe como aquela pessoa vai receber tudo isso. Exatamente. Muitos adoecem e, como a gente sabe, na internet, alguns se matam. Então, pessoal da internet, aí, os influencers, os artistas, tomem cuidado com o posicionamento de vocês. Internet não é terra de sem lei, e eu acho que, acima de tudo, quando você quer falar da vida do outro, começa a se colocar primeiro no lugar dele. Porque ninguém ali na internet é perfeito, tá? Tá cheio de Deus, de julgadores, e todo mundo tem telhado de vidro. Fica aí o meu recado. Doutora, vamos lá, como médica, porque é revoltante, a gente vê coisas que revoltam. E você no consultório deve lidar muito com isso, Com né? certeza, com certeza. É aquilo, né? A palavra influencer, né? Não é à toa que é influencer, porque você vai influenciar pessoas positivamente e negativamente. Então, realmente precisa ter muito respeito, né? Muita responsabilidade. Bom, quais seriam as vantagens da internet, né, que eu falei, trazendo para esse ponto? Então a gente fala da questão das relações profissionais, né, do cotidiano, de facilitar a comunicação. Apesar que ao mesmo tempo perdeu também o contato humano, né? O abraço, o afeto, Sim. as pessoas estão perdendo muito isso. Uma pessoa faz aniversário hoje em dia, você recebe uma mensagem no Instagram. Isso mudou Aí bastante. eu recebo lá 700 comentários no meu aniversário. Eu nem sei se uma amiga me desejou feliz aniversário, porque ela comentou lá no Instagram, pra ela tá valendo. Exato. E aí, nesse ponto, entra um pouco da questão do singular, né? A gente acaba esquecendo que a gente pode sim ligar, a gente pode sim mandar um presente. A gente não precisa necessariamente só usar a internet, se acomodar na internet, porque é muito cômodo, né? Você manda uma mensagem, pronto, tá pago, né? Mas então aí fica uma orientação, a gente não esquecer que o contato, ele tem a sua importância, né? E não substitui a coisa online, né? O que você tem percebido assim no consultório? Por exemplo, adolescentes, mulheres, o que você tem percebido assim no consultório de sinais, né? De sintomas que as pessoas têm tido? Vários, Duda. Isso que eu te falei dessa moça, né, que fica aí contando as curtidas. Tem um outro rapaz que me chamou muito a atenção também, porque ele a todo momento tem que atualizar o feed. Então, um comportamento bem obsessivo, porque ele tem a sensação de que ele vai perder alguma coisa. E aí foi que eu trabalhei com ele. A gente sempre está perdendo alguma coisa. É impossível a gente acompanhar a quantidade de informações que a internet vai trazer, né? Mas dependendo do transtorno que a pessoa vai desenvolver, você imagina você ficar escravo de atualizar um feed a todo tempo, porque eu tô 3 dias sem postar. Exato. Sendo uma pessoa pública. Pública, exatamente. Então, a gente vê muito isso. Então, muita influência também de informação, né? Então, hoje, muitas pessoas que não são profissionais acabam postando coisas e aí aquela pessoa entende aquilo como uma verdade absoluta e vai seguir dietas, né? Atividade física, então, muita orientação que às vezes vem errado. Por isso que a gente precisa ter um filtro, né, daquilo, da onde está vindo essa informação? O que eu vou fazer? Será que é realmente uma informação real, verdadeira? Ela vai agregar ou não? E às vezes é muito difícil, né, ter esse discernimento. Como médica, você percebe que os adolescentes
estão mais complicados de lidar com eles? Eu falo na relação com os pais, com a família, por influência da internet? Com certeza, porque é o que eu te falei, antes você, para ter uma informação, você precisava ir até um professor, ir até o seu pai para ter aquela informação, aquele ensino. E hoje você tem, num clique, você sabe sobre várias coisas. O filho questiona o pai hoje em dia, a mãe, né? Exatamente, a gente se comunica muito mais fácil e a gente tem acesso à informação. Então, esse saber que antes era do pai, ele passa a ser de qualquer um. De qualquer um. Né? Então, Nossa, ela falou uma frase forte, né? O saber que era do pai passa a ser de qualquer um. E aí isso pode ser bom, porque ao mesmo tempo você tem acesso à informação, é bom, só que ao mesmo tempo pode ser tóxico, né? Então os adolescentes, eles têm uma série de informações aí, muitas vezes eles ficam perdidos, né? Eles não conseguem escolher qual caminho eu vou seguir, o verde, o amarelo, o azul ou o vermelho. Né? Mas você sabe que não são só os adolescentes que estão perdidos, não. Né? Os adultos estão tudo perdidos na rede social. Tem a rede social que o pessoal chama de app vizinho, né? Eu fico vendo, às vezes, eu entro à noite, quando eu, às vezes, estou com minhas filhas que estão acordadas, alguma coisa assim, aí eu fico ali observando mamar, alguma coisa eu entro na internet. Uhum. Ou na hora de descanso mesmo, que eu tenho um tempinho, porque eu não tenho, apesar de eu postar, mas eu tenho, assim, até por falta de tempo, ficado dia sem postar. Eu não sou doente, assim, não. Eu acho que eu já tive uma época que eu era mais ligada na rede social. Hoje não sou mais, não sei se a maternidade também me fez mudar isso. Pode ser. Eu prefiro mil vezes estar com minhas filhas do que com o celular na mão. Mas eu fico olhando. E aí eu vejo as pessoas brigam, se atacam. Tem informação de quadrilhinha lá, de todo mundo atacar uma única pessoa em lives. Uhum. As pessoas estão perdendo um pouco... Gente, por isso que eu falo que não é só adolescente. Os adultos estão perdendo um pouco da noção. Gente, a nudez... A exposição, né? A depravação, tá tudo em excesso. O excesso. Tá tudo em excesso. Sim. Às vezes eu olho pra internet e falo, meu Deus do céu, não tô vendo uma mulher fazer isso. Aí a mulher querendo falar sobre o homem respeitado. Gente, tudo bem, a mulher veste a roupa que ela quer, ela faz o que ela bem entende. Mas desculpa, vocês nunca vão conseguir convencer uma sociedade como a nossa machista, e eu sou muito realista, de que nós vamos se igualar aos homens. Mulher é mulher, homem é homem, gente. Sim. Então, é complicado isso. E aí eu vejo mulheres se colocando em posicionamentos que daí, doutora, vai me desculpar, esse negócio de, eu sou feminista, eu apoio, não, vamos defender... Não, tem mulher que não me representa, já falei isso em outros programas, tem várias mulheres que não me representam. Esse excesso de quem está cometendo, será que a pessoa percebe? Muito difícil perceber sozinha. Será que ela acha que é normal? Com certeza. Ela vive como aquilo ser uma normalidade. Até porque hoje, o que é normal, né? As pessoas aqui... O que é normal no mundo de hoje? Boa pergunta. Exatamente. De perto ninguém é normal, né? Então, assim, isso que acontece agora na pós-modernidade. Não existe mais um padrão, não existe mais um normal. Então, tudo pode. E aí é onde acontecem os excessos. Sim. E aí vem as reações aos excessos. Né? Então, assim, você pode mostrar o que você quiser, mas você vai ter que lidar com as consequências. Com as consequências, exatamente. Né? Então, se você influenciar negativamente uma criança com esse excesso e a mãe quiser ir atrás disso, você vai ter que responder. Né? Então, você pode escolher o que você quiser, mas as consequências vão ser suas. Né? Tu é responsável por aquilo que cativas. Exato. Doutora, qual o conselho que você deixa para quem está adoecendo por causa das redes sociais pra gente encerrar? Legal. Então, assim, primeira coisa é a gente observar, antes de adoecer, né? Quanto tempo eu tô passando numa rede social? E, principalmente, qual que é a reação que eu tenho naquela interação? Tá me fazendo mal? Então, se você está passando muito tempo na rede social, se você não está nessa interação, não está sendo legal para você, está te provocando sentimentos ruins, o ideal é que você procure um profissional, seja um psiquiatra, um psicólogo ou um psicanalista, para averiguar. Porque o grande problema, Duda, é que as pessoas demoram muito para procurar. Primeiro elas adoecem. Exato, e já chegam muito doentes até o consultório e aí, óbvio que o prognóstico acaba sendo pior. Então, quanto antes você perceber que está muito tempo passando ali naquela rede, ou que a rede não está te fazendo bem por alguma razão, a orientação é buscar ajuda profissional. É isso aí, gente. Para de chorar na internet, fazer barraco na internet. Eu vejo pessoas lá lavando a roupa. Senta na tua casa, no teu quarto, conversa com Deus, resolve tua vida, teus problemas, porque ali é uma rede social.
tá? E aí você vai acabar atraindo pra tua vida mais coisas que vão te adoecer cada vez mais. Então pensa nisso, tá bom? É isso, gente. Então fique atento às orientações da doutora, procure um psicanalista. Gente, é sempre importante você ter um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra. Hoje, no mundo de hoje, é importante, é essencial para que você conduza a sua vida no dia a dia. Ainda mais se você tem uma percepção de algo que tá te fazendo muito mal, certo? Doutora, obrigada pela sua participação mais uma vez. Volte sempre. Obrigada. É isso aí. Fique de olho no segundo bloco que eu vou conversar com o Dr. César. Ele é médico neurocirurgião.